muito bem-vindos, gente, de novo a mais um maravilhoso vídeo no nosso canal. E olha o queridinho que está aparecendo aqui mais uma vez. A gente veio mostrar para vocês uma obra de alto padrão, sustentável, que utiliza ICF como método construtivo para gerar economia, não só durante a construção da obra, mas durante toda a vida útil que essa casa tiver aqui. E a gente vai falar para vocês em detalhes como é que funciona esse método. Então, gente, a gente veio mais uma vez aqui, ó, perturbar o Everton. Pode vir, Everton. O Everton é engenheiro e topou mais uma vez receber a gente aqui em uma obra e vai explicar um pouquinho pra gente aí de como é esse método, como é que tá sendo essa obra aqui. Boa tarde, pessoal. Amanda, é que é o seguinte, segunda casa vocês já estão visitando de ICF, né? Sim. Então, acredito que se voltaram para ver outra, que o sistema tá atendendo bem ao público que você tá mostrando aí no Instagram, Facebook, né? E YouTube, principalmente. Então, assim, a casa de ICF, pessoal, é uma casa, pode fazer casa de baixo, médio, alto padrão, prédios, né? A gente calculou agora um prédio de até 10 pavimentos. Legal. Né? Então, piscinas. Tem piscina nessa obra, inclusive, piscina, né? De ICF. Contenção, né? Muro de arrimo. Então, a gente consegue fazer tudo isso com o ICF. É vivendo e aprendendo, né, gente? Então, a obra que a gente vai visitar hoje tem 315 metros quadrados e o Everton tava me contando que eles tiveram uma economia imensa de pilares aqui da casa ao utilizar esse método, porque, gente, lembra que eu sempre falo pra vocês que esses métodos, eles geram economia porque a gente tá juntando os serviços. Então, a gente elimina, por exemplo, a necessidade de fazer formas e a própria alvenaria já vira a forma da estrutura. Então, quando você une vários serviços e trabalha com menos quantidade de serviço, por mais que os materiais sejam mais caros, você tem uma economia final no preço da obra. Eu friso isso aqui porque no último vídeo, o José Eduardo, do Mato Grosso, né, disse que orçou a obra e que ficou 3 vezes mais caro do que o final. Eu queria deixar claro que isso aqui é um orçamento de uma obra. Ele é um item, uma coisa muito, tá aparecendo aí na tela, é uma coisa muito complexa e a gente até tem vontade de se abraçar e chorar, né, fazendo, porque são milhares e milhares de itens e esses itens têm sub-itens dentro deles que consideram material, mão de obra, custos indiretos, equipamento, tempo de obra, a manutenção do tempo de obra, porque enquanto a obra tá rolando, você tem custos indiretos acontecendo também. Então isso tudo, gente, o material, a mão de obra, o BDI, tudo tem que ser considerado na hora de calcular o preço final de uma casa. Então não adianta fazer uma continha de pão, um orçamento simples, porque também a gente tá falando aqui de sempre de investimento de milhares de reais quando a gente tá falando da construção de uma casa, né? E muitas vezes as pessoas metem o pé pela mão porque acabam se enganando e errando a hora dos cálculos, porque são cálculos complexos que inclusive engenheiros podem errar tranquilamente, não é nenhuma vergonha. Perfeitamente. E outra coisa, principalmente em obras de alto padrão, né, que é um rico de detalhes, de revestimento diferenciado, digo porque a gente já teve casas com 26 tipos de revestimentos. Então, não é diferente você assentar uma casa toda 1 a 2 revestimentos e diferente também é assentar 26 tipos. A produtividade que a mão de obra tem é totalmente diferente, né? Então, obras de baixo e médio padrão, é mais fácil você ter uma realidade próxima, assim, da questão do metro quadrado, porque são obras mais padronizadas, serviços mais simples. Obra de alto padrão, você não tem como dar um preço por metro quadrado. É praticamente impossível. Então mostra pra gente aí como foi essa casa aqui e as vantagens que o ICF tá trazendo pra ela. Aproveitando que as formas estão aqui, deixa eu mostrar pra vocês elas, ó. Essa daqui é a ICF Forms de 18 centímetros, é? É a iForms 18, que é... iForms. A iForms. É a iForms 18, essa é a forma que faz toda a estrutura da residência, né? São a função de paredes estruturais e elas fazem ao mesmo tempo vedação, que seria a função da alvenaria na obra convencional, e faz também a função de vigas e pilares. Aí aqui são os dois modelos de forma que tu falou, né? Que a gente tem a mais larga. 18, que é estrutural, e tem a de 12, que faz a função estrutural para vãos menores, residências menores, né? Mas ela é muito mais utilizado para vedação. Gente, olha a leveza disso aqui. Eu sinto que eu posso jogar isso aqui, tipo, realmente bem longe. Não vou fazer isso por motivos claros, mas olha a leveza disso aqui. Compara isso daqui e olha o tamanho desse bloco. As pessoas às vezes comparam muito o preço do milheiro. Gente, se você for pegar o preço do milheiro de um bloco desse daqui e comparar com o outro, você não tinha como errar mais nas suas contas, porque um bloco desse daqui tem o quê? Meio metro quadrado, né? Metro quadrado. Então, 2 blocos já fazem 1 metro quadrado de casa. 2 blocos versus os outros que é 50, 30, 40, não tem de cabeça, né? Mas são quantidades bem maiores. Então, isso aqui economiza muito mão de obra e tempo de obra também. E esse daqui é a forma de canto. São 2 tipos de blocos necessários, curva e o reto? Exatamente. A gente tem a iForms 12, né, que é a mais fina, que faz as paredes e vedações, mas para paredes estruturais é só a forma de canto, e a iForms 18, que faz o desenvolvimento das paredes. Basicamente, a casa de isopor, você chega, monta as formas de isopor, e aí você vai me perguntar, poxa, Amanda, mas uma casa de isopor é segura? Calma, gente, o isopor ele tá aqui só como forma, tá? E também como isolamento térmico, acústico, porque imagina que você tá no Ceará aqui, que é quente o ano todo. Bota o gráfico aí pra vocês entenderem o quão quente a gente vive aqui nesse estado, gente. O valor que você gasta por mês de ar-condicionado diminui tanto quando você utiliza esse tipo de bloco aqui, tem uma inércia térmica, assim, incomparável, porque é como se você estivesse construindo não uma casa, mas tipo uma geladeirinha pra você ficar tranquilo dentro, né? Pra você se sentir aquela
Skol Beats dentro de um isopor geladinho. É uma sensação boa na vida. É importante até falar sobre essa questão térmica, mano. A gente fez um estudo com um especialista, né, projetista da parte de refrigeração. Fez um estudo pra gente com um ambiente de 30 metros quadrados, simulando um quarto, né? Com uma parede de alvenaria, esse quarto precisaria de um ar-condicionado de 24.000 a 26.000 BTUs. Com ICF a gente cai pra 12, metade. Você quer números? Nós temos números. Segura os números, meus amigos. E é isso que a engenharia, graças a Deus, está nos proporcionando, e é por isso que a gente faz questão de divulgar esses métodos construtivos mais sustentáveis e tentar conscientizar o público de que a economia não acontece só na obra, mas durante toda a vida útil que você estiver morando na sua casa. Gente, são 40, 80 anos de economia todo mês em luz. Imagino que vocês também devam estar querendo nesse momento. Vamos dar uma olhada agora na casa. Então quer dizer que dá para fazer piscina de ICF também? Piscina também. Isso aqui é uma prova viva. A gente está na fase de execução. Finalizamos o reboco agora. Essa piscina vai ter a borda inclinada, né? Então vai ser a borda molhada e a gente está fazendo ela agora. Então assim, essa execução da piscina aqui, toda a parte estrutural da fundação, até todas as paredes concretadas, a gente fez tudo em 5 dias. Não, mentira. 5 dias? Aí a gente, claro, depois tem um reboco, né? Que aí você tem que rebocar, esperar dar o tempo de cura para poder impermeabilizar. Então próxima semana a gente vai estar fazendo só o processo de impermeabilização. Por quê? Tem que esperar o reboco curar, impermeabilizar, esperar a impermeabilização curar para poder depois fazer o teste de estanqueidade. Muito legal, gente. Eu vi que dá para fazer até piscina curva, né? Eu já tô te seguindo no Instagram, tá? Então, assim, tô por dentro de tudo do negócio. E é como vocês estão vendo, gente, é um Lego. Ele chega, monta as formas de ICF e é concretado dentro. Por isso que esse ICF, ele é um material extremamente seguro até para terremotos, pelo que eu tenho lido, porque o concreto armado que vai dentro dele, ele fica muito bem distribuído, a malha de concreto armado. Então, isso faz com que numa piscina, por exemplo, se fosse uma piscina convencional, no lugar de eu ter aquela concentração nos cantos da piscina, dos pilares, que tem que fazer aquela caixaria e depois ter que fazer a parede da piscina e essa parede, né, de alvenaria, e depois fazer todas aquelas camadas, isso tudo aqui é muito agilizado porque a parede toda da piscina já é a própria estrutura. Não tem aquela concentração nos cantos de uma piscina convencional, aquele vigamento em cima. E o uso da forma, ó, ele fica praticamente aqui, foi reduzido só a borda da piscina, né, o uso da forma. Basicamente. Foi só para isso aqui, devido a essa necessidade que teve dessa borda inclinada, foi uma mudança que teve durante o projeto, que inicialmente não tinha. E o melhor dessa piscina aqui, na minha opinião, foi que toda essa piscina aqui, parte de montagem e tudo mais, foi feita apenas com 2 pessoas e só nos dias de concretagem que teve um reforço de mais 2, né? Então a gente teve no máximo 2 dias aqui, 4 pessoas para etapa de concretagem, que a montagem foram 2 pessoas, o Márcio que tá ali e um ajudante que esteve auxiliando ele. Legal. Gente, tempo em obra é dinheiro. Quanto mais rápida a sua obra for, mais econômica ela fica também. Isso é o valor agregado no material. Exatamente. Por isso que esses materiais, que eles têm mais funções neles, são mais caros e engana tanta gente achando que sai mais caro no final, porque é muito difícil fazer um orçamento completíssimo na ponta do Excel, tá? Não se deixe enganar por isso aí, por favor. Muito estudo nessa hora. A gente tá falando sempre de altos investimentos aqui. Isso se resume em produtividade, né? Sim, exatamente. E menos perda também de material, né? Porque imagina quanta caixaria de pinos a gente precisaria fazer aqui. Mão de obra para fazer a caixaria, mão de obra para fazer o esqueleto, porque aqui a gente não trabalha com esqueletos complexos, a maioria é ferro-agulha, né? Como a gente mostrou no último vídeo. Então isso tudo gera muita agilidade, gera muita economia de mão de obra e no final gera economia no fim da obra de uma forma geral. Além de ser uma obra mais rápida, se fosse uma obra comercial, a pessoa podia faturar já rapidamente, porque já pode abrir seu ponto comercial mais rápido. Uma obra residencial, a pessoa pode sair do aluguel mais rápido também. Então isso faz toda a diferença. Do lado de fora aqui que vai ficar em contato com a terra é só uma lona, né? Pra não ficar tão ele próximo. Não tem problema dele ficar a terra em contato com o EPS, né? Aqui é um capricho a mais que a gente tem com as nossas obras. O EPS já é um material bem inerte, né? Ele já é bem resistente à umidade também, que até a gente tinha conversado no último vídeo, né? Eles estão fazendo até fundação agora com a forma de EPS. É verdade também, tem as canaletas. Nada a ver com o ICF, né? Não, tem não. Pode ser utilizado também pro ICF, a depender do tipo de obra que vai ser feito, né? Se aquela canaleta lá de EPS, ela tiver um dimensionamento para fazer uma viga que suporta o peso de uma parede de ICF, dá para utilizar também. Você pode fazer... Qual foi o tipo de fundação dessa casa? Foram sapatos, né? Não, aqui foi radier. Você tem um pé direito de paredes com 5,5 metros de altura, né? E é tudo parece tão concentrada a carga. A gente tem 3 sapatas nessa obra, são daqueles pilares isolados, né? Que eles ficam já fora da região de radier, fora de área de esforço de piso. Pra pessoa ter uma ideia, se fosse uma casa no método convencional, quantos pilares a gente estaria falando aqui? Quantos pilares foram reduzidos na troca do convencional pro ICF? O cliente desde o começo já tinha decidido que ia ser feito a obra
com ICF, né? Então a obra foi calculada para 8 pilares. Durante esse processo eu pedi o calculista da equipe, né, para poder fazer uma análise e saber quantos pilares dariam sendo no modelo convencional. Ele falou que seria aproximadamente 30 pilares. É isso, meus amigos, você diminui de 30 para 8. Sem falar na fundação, né? Você deixa de fazer toda aquela escavação, deixa de fazer aquela montagem dos arames que tá aparecendo aí na tela das sapatas, porque o radier, ele é uma fundação muito mais simples e ele já é o contrapiso da casa também, praticamente, porque ele já faz parte ali. Você já ia ter que concretar o piso de toda forma, entendeu? Você só aproveita essa concretagem e faz ela mais reforçada para ela ser já a fundação da casa. E nem tão reforçada assim, porque por ser feito de EPS, é um material muito leve, né? Então as obras ficam mais leves e as cargas, por serem alvenarias estruturais, ficam super bem distribuídas. E aqui esse radier também foi utilizado as fibras, apenas fibras, né? Naquela outra lá a gente teve alguns reforços de aço. Essa aqui tem reforços de aço em algumas paredes que são essas paredes mais altas. O restante é tudo fibra. Nossa, cara, isso é muito gente, isso é muito impressionante. Fibra é um negócio pequenininho, você joga na massa e dá toda a diferença da resistência. A bioconstrução já sabe isso também há um certo tempo, né? Agora, gente, é impressionante esse balanço que foi feito aqui. Porque o que a gente tá falando aqui, gente, é que uma casa dessa daqui de alto padrão, que tem esse grande volume, esse pé direito alto, esses grandes vãos, aqui a gente tem quantos metros de vão? De ponta a ponta, 8,5. 8,5 metros. É um vão muito grande, ou seja, a gente teria uma grande concentração de carga. E se fosse uma obra convencional, provavelmente a gente teria uma estrutura mais robusta, desde a fundação, passando por todo o resto da casa. Então, isso aqui se distribuiria, esse custo extra, digamos assim, de ter esses grandes vãos, se distribuiria por todo o resto da casa. E aqui, pontualmente, onde não há a possibilidade de fazer parede, né, que foi utilizado pontualmente, de novo, o concreto armado, que são esses grandes pilares aqui, que por concentrarem carga precisam de uma fundação mais trabalhada, né? Também aqui as vigas. Ah, e falando em isopor, né, muita gente tem medo do isopor ser inflamável, né? Só que, gente, o EPS que a gente usa na construção civil, ele não é inflamável, não propaga fogo, inclusive, praticamente todas as lajes já do Brasil utilizam ele, tá? Então é o mesmo material que a gente tem como enchimento de laje. E se você tá em dúvida entre o EPS e a lajota, não fique, é EPS na laje também. Tem 8 metros de vão? 8 metros. 8,5 metros. E meio. Por que essa viga só tem 50 centímetros? Pronto, aí é uma boa pergunta. Você vê em cima, tem uma parede de ICF em cima também, né? Faz na função de platibanda. Ela é um elemento complementar da estrutura também. Eu não precisei fazer uma caixaria de 90 centímetros de altura. Uma caixaria de 45 e o ICF fez o complemento. Olha, isso que é uma construção mista, né? Literalmente. Por isso que é bom a questão de você contratar bons profissionais, seja qual for o ramo. Na área da construção civil, desde projetos até a execução, ter bons profissionais que lhe tragam um custo-benefício, uma economia verdadeira na obra. Não, até hoje eu fico abismada, porque as pessoas parecem que não entendem a complexidade que é uma obra, né? O investimento que é uma obra e a segurança que a gente precisa ter nesse processo. Porque tanta gente chega e já corta, sabe quem? O engenheiro da obra. Vou tirar o cérebro, vou tirar o arquiteto, o engenheiro, vou tirar o cérebro da obra. A gente vai ficar com as mãos, que é o pedreiro, e pronto, vamos fazer aí do jeito que o nosso espírito mandar. Porque a pessoa, ela encarna assim, ela chega, o espírito do Chico Xavier, o engenheiro agora sou eu, e acha que pode, né, calcular as vigas, etc. E vai economizar com isso. Gente, isso é o maior erro que você pode estar cometendo, tá? Faça sempre seus projetos completinho, tá? Agora, vamos falar um pouquinho também da arquitetura dessa casa, que é belíssima, né? Aqui, gente, a gente tá de frente pro leste, então é maravilhoso, porque ele tá captando toda a ventilação na nossa região, e ainda é o lado que nasce o sol, né? É a hora mais nobre, digamos assim. E o oeste, que é quando esquenta mais, ficou ali pros fundos da casa, perfeito também a arquitetura bioclimática, que somada ao ICF vai dar o conforto térmico dessa casa. E acústico, né? A gente ainda não falou do conforto acústico, né? Mas conforto acústico é outro item imprescindível, né? Que normalmente a gente tem nas obras. A partir desse ano vai ser muito, muito cobrado, né? Devido à norma de desempenho, que esse ano vai entrar de fato valendo, né? Ela veio ao tempo, dando tempo para os profissionais se adequarem, e esse ano vai ser cobrado, na verdade. E o ICF consegue atender a todos esses requisitos da norma de desempenho. Então aqui, ó, a gente tá na varanda, né? Que vai justamente integrar com a parte da piscina e provavelmente vai ser a parte mais utilizada da casa inteira. E ela tem esse pé direito duplo que se repete no resto da casa, que foi uma ideia muito legal, porque dá essa sensação mesmo de uma casa de alto padrão, aumenta o volume dela. E é uma casa de 315 metros quadrados, gente. É uma casa imensa que a gente vai fazer o tour hoje. Além desse varandão, isso aqui é uma cozinha que vai estar integrada. Muito legal. A gente tem aqui, dá um spoiler aqui. A primeira obra que vai fazer aqui, né? Fazer uma churrasqueira de ICF também. Mentira. Aí tá com medo do fogo, traz a carne, né? A gente aqui, quando for executar, a gente vai fazer alguns vídeos pra mostrar, né? Mas é bem legal, é possível sim fazer. É mais rápido do que a churrasqueira. Imagina, uma churrasqueira que vai ter
ter esse pé direito todo sendo feito com blocos que é utilizado para fazer churrasqueira, né? Ele acaba saindo mais caro e é a obra que sai um pouquinho mais suja, né? Sim. O ICF eu vou ter toda essa vantagem e eu já deixo ele no ponto de receber o revestimento de porcelanato que vai ter nessa churrasqueira. Muito legal. E falando em porcelanato aqui também, a gente vê o alto padrão já aqui estampado no piso, que aqui a gente tem porcelanatos de 1,20 m por 1,20 m, né? Que são esses porcelanatos bem maiores aqui que a gente tem. São mais difíceis de instalar, tem que ter mais cuidado na hora de colocar, manusear, tem mais perda também, mas assim, fica uma coisa assim maravilhosa, né? No final, porque diminui a quantidade de juntas, ó, do piso que a gente vai ter. Esse daqui é um da Eliane, ó. 1,20 por 1,20, ele imita como se fosse eu não sei se é um mármore ou um cimento queimado, né? Mas ele fica ali entre os dois. Uma mistura entre os dois. Tem os veios, tem tudo. Mas antes da gente falar aqui da cozinha, gente, passando aqui que vocês já viram esse super pé direito aqui que a gente tá da varanda, e que, nossa, essa varanda aqui é uma varanda dos sonhos, integrada com a cozinha ainda. Aqui a gente entra na sala, no caso, né? Ó, é todo pé direito duplo, a entrada também dela é uma porta de 5 metros de altura. Ah, aqui vai ser a entrada oficial da casa. A entrada oficial é aqui. Entendi. Isso aqui é um salva-piso, né? No chão, o pessoal pergunta muito como proteger um piso enquanto tá em obra, tá aqui. Esse daqui é um dos melhores que tem, porque embaixo ele tem plástico bolha. Exatamente. Ele é de plástico bolha embaixo e o papelão em cima. Isso aqui faz toda a diferença também. Você sabe que é uma obra mais bem cuidada, né, gente? Quando tem esses detalhes aqui já sendo feitos, ó. Aqui vai ser a sala de estar interna, né? Estar e jantar. Estar fica lá e jantar fica aqui. Tem uma mesa aqui para poder aproveitar toda essa ventilação. Sim, falar em ventilação, a gente entra na casa, chega a ver um alívio assim na alma, gente. Porque apesar de estar um dia nublado, eu não sei o que é isso, parece que o calor ele se propaga, as ondas solares, com certeza elas são mais direcionadas aqui para nossa cidade. Falando agora da agilidade da construção com esse bloco. Depois que são montadas, né, as paredes, que são colocados os vergalhões agulha dentro e concretado, praticamente você tá com a vedação pronta, a estrutura da parede está pronta também, com tempo muito reduzido de mão de obra, e justamente o acabamento, ele é uma massa única depois de gesso. Então, não sei se dá pra ver aqui, acho que eu filmei aí em outros locais, mas dá pra ver que é uma camada bem fininha de gesso que vai em cima, ó, do bloco. É um gesso aditivado próprio pra ter a colagem, a aderência que precisa ter nesse tipo de bloco. E aí você fica com, de novo, um acabamento único, no lugar de você pegar, fazer o chapisco, fazer o embolso, um reboco, massa corrida, duas camadas de massa corrida, lixamento, selador, pintura. É o gesso, selador e pintura. Então, assim, agiliza muito a sua obra e gera muita economia no final. Esse volume de pé direito, eu amo essas casas aqui. Ficou muito, muito bonito, gente. Dá uma amplitude muito legal. Aqui ficou a sala de jantar. Eu espero que um dia, quem sabe, né, me chamem um churrasco, né? Não custa sonhar. Aqui a sala de estar. Dá pra ver aqui, ó, todos os pontos já passados aqui também por dentro da parede. O ICF, ele é bem fácil de cortar, então também até a parte das instalações, você vai ter uma facilidade de passar essas instalações. Ó, a gente vê já o ponto da TV projetada aqui, o ponto pro rack aqui. Ainda tem essa janelona de vidro fixo também, que eu acho que deu um diferencial na sala e ficou muito, muito, muito bonito, viu? Pra cá, gente, então, ficou a entrada da casa, né? No caso aqui, literalmente. Aí vai ser o portão, né? Aqui vai ser um portão. Layout da obra, né? Questão de logística, a gente abriu lá. Sim. E aí agora vai fechar e abrir aqui pra ter o acesso, né? Porque não tinha como caminhões entrar. Sim, sempre tem que ter a layout de canteiro de obra também, coisa que todo mundo negligencia e é muito importante. Eu tava até perguntando, né? Será que isso aqui é uma garagem? Mas como é que os carros vão atravessar a parede, né? E aqui também a gente tem uma grande viga, né? Pra poder fazer esse grande vão aqui da garagem também. Também tem um vão de 8 metros, né? E a gente colocou um pilar lá na ponta exatamente só pra segurar esse vão. Mas do lado de cá a gente já não tem pilar. É a viga apoiada direto em cima da parede de ICF. Legal. E gente, isso é uma estrutura mista. E o resto da casa é tudo a estrutura em ICF, né? Ou seja, paredes não estão aqui de enfeite, estão cumprindo função. Ó, aqui a gente consegue ver, ó, algumas etapas. Essa daqui é a etapa que tá no bloco, então você vê que o bloco ele é empilhado, né? Um aqui em cima do outro. E essa etapa aqui, ele já foi rebocado. Eu vou mostrar pra vocês ali depois um detalhe desse reboco feito com malha também, que é bem legal, mas aqui vai ficar uma porta colossal. Nessa daqui, Amanda, a gente vai ter a porta e aqui a gente vai ter um porcelanato de 2,40 metros de altura cada peça. Os lastros de porcelanato de 2,40 metros. Deus abençoe o pedreiro que vai colocar isso aqui no lugar, viu, meu amigo? Porque é aí que o pedreiro tem que brilhar, A peça dessa na faixa de R$1.600. É alto padrão que você quer, meu amigo? Pois toma. Gente, a gente volta pra dentro de casa. Eu queria que vocês estivessem aqui pra entender o que é a diferença térmica de uma casa dessa. É abrupta. Então entrou, já viu o interruptor aqui, ligou a luz, cheguei em casa. Isso aqui que eu tenho, o que que é? São 2 escritórios aqui, né? Dois escritórios. É o casal, cada um, né? Eles trabalham em home office, então eles têm um escritório. Vamos aproveitar toda essa parte térmica que a obra vai proporcionar aí. Eu dividi no home office. Pois é. E aí a gente vê um casal do futuro que sabe manter o seu casamento fazendo home office. É assim. Você faz um pra cada um. É necessário isso aqui. Depois do chuveiro duplo, eu acho
que essa daqui é a próxima conquista que qualquer usuário deveria querer na vida. E, gente, esses home offices aqui são um quarto, né? Não é nem um escritóriozinho, não. É um quarto que, assim, imenso, além de muita janela. Tem essa janela bem grande aqui, ainda tem essa janelinha no lateral. Então, assim, uma abundância de iluminação e ventilação natural que vai fazer com que as pessoas que estão trabalhando nesse ambiente reduzam muito o uso de energia elétrica toda a vida que eles estiverem trabalhando aqui, praticamente. Sem falar que, gente, faz toda a diferença a comodidade de ter os seus pontos elétricos todos bem pensados, nos locais pensados, ponto de dado, tudo passado antes para não ter aquele quebra-quebra, aquele ter que refazer, né? Às vezes a gente vê umas tomadas assim aleatórias, ó. Ah, que tomada é essa, né? A altura de, sei lá, 1 metro, essa tomada aqui é a altura de 1 metro. É tudo pensado já, porque provavelmente vai ter mesa aqui de trabalho, escritório, cada uma delas já foi pensada, provavelmente até no eletrodoméstico que vai estar ligado nelas. Aqui também a gente já tem tudo passado, né? As instalações. Depois vai aquele forro de gesso acartonado, que a gente acabou de ver ali as placas. É por isso que só vai até aí, né? O reboco. Exatamente. Fica essa parte sobre forro, né? Forro falso que a gente chama, exatamente para poder esconder as instalações e botar o forro acartonado para dar todo o acabamento. Ó, aqui a gente já vê, ó, já fica os pontos dos spots bem direitinhos, ó, em cima das bancadas de trabalho, a gente tem os spots bem direcionais, além da luz central. Então realmente faz muita diferença um projeto de arquitetura bem pensado. Já chega o seu, Amanda. Com certeza, é isso aí, tô mirando nisso. Já entendi que eu vou ter que ter umas 3, 4 casas, né, gente? Fazer o quê? Nasci pra isso. Pra cá a gente tem outro escritório, no caso, que não perde em nada pro escritório ali ao lado. Segue as mesmas premissas. E a gente pode falar aqui um pouquinho da laje, ó. A gente tem uma laje que é feita com trilho pré-moldado, que é esse aí que vocês estão vendo cinza. Ele funciona como se fosse uma pequena viga. Aí a gente tem um preenchimento no EPS, o isopor de novo, e por cima a gente vai ter a concretagem dessa laje, que junto com essas bigotas de concreto, vão fazer a estrutura em si. Aqui vai ter telhado ou vai ser impermeabilização? Impermeabilizade, é. Com manta asfáltica, né? Perfeito. Aqui não vai ter problema porque justamente não só tem um grande volume de ar, como tem o isopor que vai fazer a função térmica da laje. Perfeito. Ó, gente, aqui na garagem a gente tem esse espaço imenso, né? Pra você guardar seus Lamborghinis aqui, seus BMW, seus Land Rovers. Não sei qual é a preferência aqui desse cliente, mas venceu na vida. Carro elétrico, arrasou, bicho, é sustentável mesmo, viu? Os revestimentos dessa obra aqui já tô babando. Olha o tamanho desses revestimentos. Então, assim, a gente tá falando de uma casa de alto padrão, porque a gente tá falando de uma casa que vão bastantes revestimentos também, e revestimentos escolhidos a dedo, né, pelo cliente. Por exemplo, ó, esse aqui deve ser da piscina, né? Ai, vai ficar muito bonito. Espero que a gente possa vir depois quando tiver tudo revestido. E aqui é a argamassa do AC3 para revestimento. Eu achei que era a argamassa das paredes. A gente utiliza dois tipos de AC3, né? Nas paredes de fachada, por quê? Que a gente utiliza? Que diretamente o porcelanato, ele é aplicado direto no ICF, só com AC3. Eu não preciso rebocar a parede para poder receber o porcelanato, de mão de né? obra e material. Nas fachadas, como são porcelanatos muito grandes, a gente utiliza aquela argamassa ali do pacote vermelho ali, que é a AC3 especial. Ela tem um poder de colagem maior. É essencial, porque aí você nunca mais vai precisar se preocupar. Fachada é uma coisa que pega muito sol, pega muita chuva. E tipo, você economizar de uma argamassa AC3 especial para argamassa AC1 é uma economia de palito numa obra, é um item C da curva ABC. Então esse tipo de troca a gente não faz. Não é econômico, não é sustentável. Aqui ficou um depósitozinho ainda, né? Pra um pequeno depósito. A gente sabe que a pessoa venceu na vida, né? Quando tem um depósito pra tralha. É muito importante isso aqui numa casa. Ah, gente, a gente mostrou aqui, mostrou pouco, né? Mas aqui na sala, ela ainda é integrada com o quintal também da casa. E é uma casa diferente, né? Porque eles aproveitaram, digamos assim, a ventilação cruzada aqui nesse ambiente. Então o vento entra pelo leste, sai pelo oeste, não tinha como estar mais perfeito que isso. Aí agora a gente vai entrar em um dos corredores, ó, que vai dar acesso ao lado esquerdo. Você vai ter acesso à sua cozinha. No lado direito, a gente vai ter 2 suítes. Aqui é um quarto simples e ali são 2 suítes. Então a gente vai ter um quarto simples, mais 2 suítes, além da sua cozinha. E dobrando ali à direita, a gente ainda vai ter mais alguns cômodos que a gente vai mostrar pra vocês. Aqui na cozinha, gente, vocês podem ver, ó, ele já deixou a espera aqui do Polidense, a luz do Polidense. Eu preparei essa piada pra vocês no Reels, tá? Então me siga lá no Instagram pra vê-la, mas tô brincando, isso aqui provavelmente vai ser a ilha, né? Tem uma bancada, fazer uma bancada toda de granito aqui, que é a tubulação do gás. Perfeito. A gente sabia, né? Mas a gente quis fazer a piada. Nem que seja piada sem graça, ria aí nos comentários, sabe? Esse porcelanato, ele é aplicado diretamente com a C3 na parede. Direto no bloco, né? Porque o bloco, ele fica muito mais reto no final, né? Então a gente não tem aquele negócio de a gente acerta no reboco. Aí tem aquele vão, esse tamanho aqui, pra fazer o reboco. Ali em cima a gente iam ser janelas, né? O cliente decidiu trocar, colocar cobogós. Amo! Por isso que a parede não está toda revestida ainda, mas a gente vai ter os cobogós ali pra ter essa ventilação também aqui da cozinha. E pega essa ventilação aqui e passa para o corredor também. Excelente ideia. E sem falar que, tipo, a ilha aqui vai ficar muito perfeito. Você aqui, cozinhando, a galera ali na piscina, o pessoal aqui na varanda, comendo na sombra. Gente, a arquitetura dessa casa tá linda, linda, linda. Com essa varanda aqui foi o ponto principal
principal, né? A pessoa soube focar onde a gente valoriza, que são as varandas aqui das casas, porque a gente quer a integração com a natureza. E vamos ter duas ilhas, tem a ilha da cozinha e tem a ilha da varanda gourmet. Tá pouco? Quer mais? Arroba. Ainda tem um lavabo pra cá. E por falar em enfiar coisas, né, que a gente tava falando sobre isso aí, vamos perguntar. Eu já escuto as pessoas na minha cabeça, eu não consigo dormir. É os comentários. Amanda, eu posso, já que é de isopor, fixar objetos na parede? À vontade, meu amigo. Você pode botar o que você quiser aqui, pendura um elefante que vai aguentar, entendeu? Porque a parede não só é mais resistente, como é tudo concreto. E vocês não têm medo de empendurar os armários naquela parede de tijolo 8 furos, né? Que só Deus sabe o que tá segurando ali, que é pouco dentro, né? Porque você fura a parede do tijolo, é um vazio ali dentro. Não sei o que vocês acham que tem, né? 2 centímetros de reboco, a pessoa acha que tem um super poder, mas uma parede de concreto, ela se pergunta: Será que dá pra colocar coisa com carga? vou deixar aí vocês, né, com essa pergunta retórica. Pra cá, dispensa também, né? A dispensa, onde fica aqui todo o shaft, né, da coberta mais alta, e aqui onde tem os quadros de dados e elétrica. Vejam como é um projeto muito simples aqui de elétrica. Qualquer eletricista que você chamar e for marcando os pontos ali durante a obra, vai conseguir entregar esse nível tudo identificadozinho, ó. Olha que coisa linda, gente, de ver isso aqui identificado. Se tiver com os disjuntores Essa também. drenagem pluvial, como é que foi feita lá embaixo? Ela passa por baixo do radier. Aí vai... Todas as instalações são feitas antes de concretar o radial, que é enterrado. Perfeito. mas ele tem uma vala de um sumidouro? Não, ele sai direto na rua, só ajuda. vai pra rua. Vai. E eu vi que vocês estão utilizando caixas pré-moldadas, né? Nas instalações, que também agiliza Sempre. muita obra. Sempre. Gostei da resposta, viu? Sempre. Gente, a gente saiu aqui, ó, pela outra porta da cozinha. Não se perca, tá? A gente tava mostrando esse corredor aqui, agora a gente tem esse outro corredor nessa direção aqui. Aqui é a lavanderia, né? Essa é a área de serviço. Ótimo. Ó, vocês podem ver que as áreas molhadas também já estão bem próximas uma da outra, já ajuda isso aqui também a diminuir a quantidade de encanamento que a gente precise ter. Aí aqui já estão todos os pontos passados também, ó, só na espera. E justamente ficou uma lavanderia bem gostosa aqui também, ó, porque ela é integrada, né, com a área externa, né, aqui também. E aqui a gente já vê, ó, já vem a tela, né, do reboco, que é o ICFlex, a tela de fibra de vidro, que ela é utilizada exatamente para poder reforçar esse reboco. Por quê? Porque é um reboco que tem apenas 5 milímetros de espessura. E ajuda muito também a não fissurar, né, essa tela. Ela é exatamente a função dela é dar resistência, porque o reboco é fino, e evitar a fissuração. Por quê? Porque a argamassa é cimentícia. A argamassa cimentícia, ela, por mais que ela tenha fibra dentro também, ela tende a dilatar. Sim. E o EPS não dilata. Quando fica um amarrado com o outro, quem tem a tendência de dilatar vai acabar fissurando. A tela tem essa função, dar resistência e evitar a fissuração. Ó, gente, então ali é o corredor que a gente estava, que dá acesso à sala, a porta da cozinha. Aqui, eu não sei, né, não sou arquiteta, mas eles deixaram aqui um nicho de 40, 50 centímetros. Eu imagino que devo aproveitar até aqui para um guarda-roupa, dá para colocar para guardar coisa de casa, coisa de cama, né? Tem um gaveteiro aqui, acho que vai ser uma cristaleira. Ah. Então vai ter aqui para decorar esse espaço aqui, um roupeiro. Ainda tá em definição essa parte. O legal é que foi aproveitado aqui o corredor para poder ser feito um armazenamento aqui extra. Aí vamos conhecer os quartos. Gente, muito gostoso, muito gostoso. Tipo assim, eu que sou muito adepta, né, da construção de básico sustentável, esse reboco aqui já dá, tipo assim, digamos que eu acabei meu dinheiro, eu me mudaria com isso aqui com o selador, depois ia pintando, porque o reboco de gesso, ele já é uma coisa assim tão bonita. Inclusive a gente fez isso na primeira casa. Não tô dizendo pra você fazer isso, tá, gente? Eu tô dizendo só porque eu gosto muito mais do reboco de gesso, do acabamento dele, do que do acabamento com o reboco tradicional, porque muita gente que a gente fala aqui vai acabar no reboco tradicional porque não calculou direito e não conseguiu chegar nas etapas de acabamento, sabe? O reboco de gesso dessa casa todinha são 500 metros quadrados. Tudo foi feito em 5 dias. 5 dias. Essa obra tá com quanto tempo? 7 meses. Legal, viu? Já acabando, hein? E toda a fase estrutural da casa a gente só teve 6 pessoas. Uma casa com esse padrão de arquitetura, pé direito duplo, laje com vãos grandes lá em cima, né? No convencional a gente teria pelo menos 11 ou 12 pessoas. A gente tá com a equipe dobro, praticamente né? pela metade. Pela metade. E esse piso, Pois é. esse piso aqui é só um teste, né? Isso não tá valendo não. É porque a gente sempre, antes de fazer o piso ou parede ou no piso mesmo, a gente sempre faz a paginação para tentar otimizar a distribuição e evitar cortes. A gente faz aqui, já bota os espaçadores, né? Pra saber se a gente vai conseguir manter o ambiente com as peças inteiras. Que é o piso já do ambiente. Esse piso aqui é de um banheiro. A gente fez a paginação aqui para levar pro banheiro. Entendi. Eu tava me perguntando, é piso, aí proteção e sobre piso. Mas, gente...
Eita, meteu o pé na lama, que delícia, que delícia. Podia ter sido pior, amor. Tu podia ter caído aí de bunda. É o momento de mais visualização. do vídeo, né? No roteiro eu achei que a gente tinha escrito que tu ia cair aí, Mas Fernando. foi, não era só depois daquele golpe. E eu adoro esse porcelanato aqui, não porque eu coloquei na minha primeira casa de baixo custo sustentável, né? Mas é porque ele imita madeira. E a madeira é um material muito lindo. E o porcelanato é um material muito resistente. Então você pega ó, a beleza da madeira, a resistência do porcelanato, e aí você tem aquela estética da madeira, com aquele quentinho que a madeira traz. Porque esse tipo de porcelanato, as peças dele não são todas iguais. Cada uma tem um desenho diferente. Ele tem uma variabilidade entre si. É até importante isso que tu falou da paginação. Às vezes as pessoas compram um revestimento e não sabem aplicar o revestimento direito. Por exemplo, elas compram um revestimento que tem variabilidade e sai colocando tudo igual e cria aquelas ilhas no revestimento que você abre uma caixa e não abre as outras. Aí aplica só uma caixa e depois vai abrir a outra e tem uma diferença de tonalidade ali entre as caixas, tem uma diferença de design dos porcelanatos. Então fique ligado que nem todo porcelanato é igual. Eles têm variabilidade de V1 até V4, tá? Aí aqui, a saída no caso da sala. E aqui esse outro quarto aqui, ó, do lado, ele tem uma janela baixa, que são minhas janelas favoritas pra quarto. Essa janela aqui, essa casa já estava pronta, toda a fase de estrutura. É uma janela que tinha 50 centímetros de altura. Um dia a arquiteta com o proprietário vieram visitar e viram que a fazer essa abertura aqui, então a gente demoliu a parte de ICF que tinha aqui feito, né? Fez toda essa demolição e abriu essa janela a mais. Então assim, mais para mostrar que depois que a janela tá pronta, o ICF também você tem a possibilidade de fazer, aumentar aberturas ou abrir uma porta, uma janela. Claro que, como sempre falo, sempre consulta o calculista para ele te dizer se vai necessário um reforço ou não, senão pode só tacar a marreta e quebrar realmente. Adoro, adoro. E ele recebe corte fácil, né, o ICF. Sim, dá um trabalhinho para quebrar na parte de concreto. Concreto, né? Concreto é concreto, né? Mas é possível sim fazer as aberturas. Ó, aí aqui ficou o outro quarto. Eu adorei que todos os quartos eles são bem integrados com essa parte aqui de trás, que é o recuo obrigatório do lote, mas que provavelmente vai ser aproveitado aqui como um jardim, que só vai agregar valor para os quartos, né? Porque vai ficar uma delícia você ter um quarto desse daqui que dá direto para um jardim aqui na parte externa. E essa fachada aqui, ela já tá com o ICFlex todo aplicado, né? Então aqui você vê que o acabamento, ele é bem lisinho realmente, né? Sim. Então a minha demanda aqui por aplicação de tinta, eu uso menos tinta, né? Menos massa, se fosse uma massa corrida ou uma massa acrílica, no caso da externa aqui. Sim. Então tem uma economia na obra também nessa etapa de pintura. Aqui essas peças de alumínio já são para receber... São os contramarcos, ele já fica pronto, né? O vão para a esquadria chegar e só montar. Porque normalmente quando não tem esses vãos, a esquadria chega, tá o vão fora de esquadra e não consegue, tem que quebrar. Às vezes a casa já tá pintada, é um prejuízo a mais que você tem no fim da obra que você achou que não ia ter mais. Contramarca é um ponto sempre esquecido em obra e negligenciado. Muito bem apontado. Gente, as suítes também estão muito grandes. Acho que essa daqui deve ter uns 3 por 4,5, talvez até 5. São bem amplas mesmo. Todas com os pontos também já passados. E essa daqui, ó, ela tem acesso ao banheiro. Aqui, tanto por aqui, como esse banheiro também pode ser reversível e acessado pelo corredor, ó. E aqui que a gente tem aquele porcelanato que a gente mostrou pra vocês, que é um porcelanato bem bonito, que imita madeira. Já com a espera aqui do vaso sanitário, do sifão da pia, a alimentação de água da pia, aqui a alimentação do vaso, a alimentação do chuveirinho, da ducha higiênica, o registro do chuveiro, o registro geral aqui do banheiro. Então cada banheiro, ó, você vê que tem um registro pra deu um problema aqui nesse banheiro, fecha só esse registro, o resto da casa continua com água. Aí o ponto elétrico do chuveiro elétrico, isso aqui deve ser um nicho, né? Um nicho aí. Ó, então até no ICF você também consegue fazer nicho. Aqui é bem legal, ó, que a gente pode ver, ó, que eles quebram o concreto armado, depois vai um acabamento aqui, obviamente na frente, mas aqui a gente consegue ver meio que um corte aqui educacional de como essa parede por dentro, um raio-x aqui, ó, que a gente preparou só pra vocês, tá, gente? Então aqui a gente tem os ferros, que são agulhas, então tem o transpasse deles, que é, por exemplo, tem um ferro, chegou até aqui, acabou ele, aí a gente vem com o outro, transpassa um com o outro, ou seja, não acabou um, a gente fala assim, não, a gente passa um pelo outro assim, tá, gente? E aí continua. As ranhuras de um ferro entram na ranhura do outro, Sim. assim, bem amarrado. Aí essa viga aqui é uma viga mesmo? Ela aqui já no encaixe de uma forma com a outra, né? Então tem o encaixe do ICF, transforma que ele forma essa viga dentro da parede. Então tem essa malha de concreto na vertical, né, que são os pilares, e na horizontal, que são as vigas. Legal. Essas horizontais se repetem A cada 40 centímetros, tudo aqui, ó. Tem uma viga aqui, tem uma viga aqui, tem uma viga aqui. Então, por isso que a parede de ICF é bem resistente. Ela só resiste a furacão e a terremoto por causa disso. Ó, aqui o último quarto. Esse aqui é o quarto da filha.
Não somos nós os herdeiros aqui, gente, dessa vez. Talvez em outra vida. Aí aqui, isso aqui, olha que legal, ó. Detalhezinho da porta de embutir, de correr, tá vendo? Já foi feito aqui um pequeno recorte pra já pré-vendo aqui que vai ter uma porta de correr pra ela não ficar sobreposta. E aqui fica o outro banheiro. Esse daqui, a bancada vai ser aqui, os pontos de tomada aqui, iluminação e o chuveiro. E mais um nicho, ó, com um janelão maravilhoso que a pessoa vai ter aqui também bastante iluminação natural no banheiro, ó. Aqui a gente consegue até ver melhor o ferro e o concreto. E aí esse último quarto também tem sua varanda aqui, com esse pilar que ficou aqui no canto. Realmente são pouquíssimos pilares que tem nessa obra, você conta no dedo. Mas esse aqui é bom pra botar um armadorzinho de rede pra cá, vai ficar ótimo. Vai ser exatamente isso. É exatamente, o armador de rede já sabe. Tem uma janela aqui também, ó, que dá pro corredor. Não tá tão iluminação natural, gente, porque aqui tem umas lonas, tá? Provisórias, ó. Obviamente não vai ter essas lonas no futuro, são provisórias. A lavanderia. Aqui vai ser... isso é um closet? É. Isso tudo é um closet. Nossa senhora, haja roupa, viu? Arrasou. Aquele closetzinho com ilha, né? Bem básico. O banheiro da Suite Master. Eu adorei que os revestimentos estão muito bonitos, todos em tons de cinza, graças a Deus. Com muito bom gosto a gente vê por aqui. Esse monte de dardos aí na parede. Esse aqui é pra... justamente, né, galera? Tá sem nada pra fazer. Bora ver quem acerta aqui a linha do porcelanato. Quem acerta o canto é 50 pontos. Na linha são 30, no meio não vale nada. Isso aqui, gente, são espaçadores que ajudam a gente não só a manter o revestimento com a milimetragem certa entre um e outro, como também, ó, ele roda isso aqui de forma que ele mantém os dois também no mesmo nível. Porque não adianta de nada, gente, você gastar um dinheirão, investimento, porcelanato, e vai aplicar e não coloca um detalhe desse. Vai ficar tudo desnivelado e você jogou dinheiro fora. Então, assim, já vi acontecer na minha família. Então, é um trauma que eu tenho, inclusive, pessoal, né? Não faça aplicação de porcelanato sem espaçador e nivelador, tá? Isso é em 2023, acabou esse negócio. A pessoa quer economizar um espaçador e um nivelador, a pessoa merece uma casa torta. um revestimento mal acabado. Ó, aqui também tem um nicho do casal. Aqui tem LED, ó. E a janela aqui, ó, com o peitoril da janela já sendo instalado e o contramarco da esquadrilha que vai garantir que ela fique a 90 graus. Esse vão, quando chegar, vai estar tudo perfeito. Bora ver o quarto do casal. E esse último ambiente? Que é a Suite Master. Essa aqui é a nossa suíte, então, Fernanda. São 18 metros quadrados. Dessa suíte, né? É. Nossa, e integrada com a piscina, né? Obviamente, essa suíte aqui, ela ficou com a melhor vista, a vista pra piscina, a melhor varanda, tá certo, porque é a suíte de quem tá pagando, né? A suíte de quem trabalhou pra merecer isso aqui. E aqui são mais dois pilares aqui também que ficaram aqui pras redes. Então, gente, essa daí foi a obra que a gente veio apresentar pra vocês de CF. Então, se você tá em dúvida ainda se o CF vale a pena, eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco os olhos de vocês pra tantas vantagens que a gente tem nesse método construtivo. Então, se você tiver disponibilidade na sua região, faça um orçamento, entenda um pouco mais as vantagens desse método e se beneficie com ele, né? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar uma olhada aí no link fixo do primeiro comentário e, obviamente, agradecer aí pro Everton que nos recebeu aqui com tanto carinho na obra. O pessoal até parou aqui pra gente poder gravar pra vocês em silêncio. Então, brigadão, pessoal. Obrigada, Everton, mais uma vez, viu? Tô deixando teu contato aí na tela, esperando que o povo te perturbe. E é isso. Até o próximo vídeo desse canal. E com sorte a gente volta, né, nessas obras pra ver os andamentos. Deus quiser, né? A gente pode fazer a visita agora lá na outra obra de CF, que quando foi ainda não estava rebocada, né? Ela hoje já está totalmente rebocada. Olha aí, galera. Vamos ver as evoluções dos Pokémon até os meninos ficarem andando na vida.